Nesta manhã, meus irmãos, primeira IBD do ano, né? Graças a Deus, né? Deus nos concedeu, né? Mais um ano de vida, né? Mais um ano para nós começarmos o estudo bíblico dominical. E que nós venhamos realmente nesse ano estarmos buscando, né? Uma maturidade bíblica, né? Uma maturidade acerca da palavra do Senhor. É isso que nós vamos estudar nesta manhã. É um tema até meio usado, né, frequentemente na teologia, quando nós estudamos teologia, né, que é a interpretação bíblica. E é um tema muito bom e muito preciso para os nossos dias. E nossas igrejas, tanto batistas, tantas outras denominações, o que nós mais precisamos hoje é entendermos aquilo que a Bíblia nos diz. E hoje nós vamos estudar princípios de interpretação bíblica. E a grande pergunta é: como que eu interpreto a Bíblia? Será que é de qualquer jeito? Será que tem várias interpretações, né? Que nem muitos dizem, cada um interpreta de um jeito. Eu leio e interpreto de um, o Eliezer lê e interpreta de outro, né? A irmã Rose lê e interpreta do seu jeito. Será que é dessa forma que nós devemos olhar para a Bíblia? Olharmos para a palavra de Deus? Eu vou olhar lá, aquilo que eu entender vai ser a interpretação. E muitas vezes hoje, nós estamos levando assim a palavra de Deus. Nas igrejas está sendo levado dessa forma. E nesta manhã eu quero mostrar para vocês, nós juntos vamos estudar acerca do que é uma interpretação bíblica fiel. E como eu disse, isso é um estudo até teológico, isso é muito bom porque muitas vezes nós achamos que só pastor precisa ter teologia, né? Só quem prega, não. Toda a igreja precisa ser alimentada com a teologia. A teologia saudável, a teologia fiel à palavra de Deus. E quando nós, como o pastor Hernandes Dias Lopes diz, quando a igreja começa a ter uma teologia saudável, ela já não come qualquer coisa, já não se alimenta de qualquer coisa que é pregada em cima do púlpito. Porque quando nós não sabemos nada, tudo que é falado aqui em cima, a gente só aceita, né? E muitas vezes nós vemos pessoas aqui em cima, eu falo, né, do cenário nacional, mundial, em cima do altar, pregando, vamos dizer, baboseiras, não é verdade? Pegando uma passagem, né, pegando um versículo e distorcendo, ou usando para si próprio. E nós vemos que quando nós começamos, eu falo isso por mim mesmo, eu lembro quando eu comecei a estudar a Bíblia, algumas pregações que eu ouvia, já não conseguia ouvir mais. Já não conseguia mais ouvir tal pastor falando, não nada contra ele, mas só que eu via que aquilo que ele estava pregando já não era mais de acordo com aquilo que eu estava vendo na Bíblia. E quantas vezes eu já não vi pastores pegando passagens e distorcendo, e quando eu ia buscar o real sentido, eu vi que não tinha nada a ver. Alguém já fez isso aí ou não? Alguém já viu isso? Já, né? Então, essa é a importância de nós interpretarmos a Bíblia de uma forma fiel, de uma forma que venha abrir nossos olhos, para que nós não venhamos nos alimentarmos com qualquer coisa que nos dê. Agora os irmãos estão com material aí? Tá, né? Amém. Então, ao final desta lição, você será capaz de compreender os aspectos introdutórios da exegese hermenêutica, que é exatamente aquilo que compõe a interpretação bíblica, no aspecto teológico, que é a exegese e a hermenêutica. Existe a exegese, que é uma interpretação, né, que é mais do lado de tradução, o que os estudiosos usam para traduzir as Bíblias e tudo mais. E tem a exegese, que é quando a pessoa pega e distorce o texto. Quando ele pega o texto e traz de uma forma distorcida. E é isso que nós vemos, muitas pessoas distorcendo o texto. Então existe a exegese, que é que nós vamos estudar hoje, e a exegese. A exegese é quando ela é fiel à tradução, quando é fiel à interpretação, e a exegese é quando ela é distorcida do real sentido. E a hermenêutica, que nós vamos também estudar hoje, que também vem mais do lado também de interpretação. A exegese ela vai mais do lado de traduções, de ser fiel ao texto, e a hermenêutica vai mais para o lado de entendimento. Nós vamos estudarmos isso, então vamos começar. Então, princípios de interpretação bíblica. Vamos para a introdução.
Cremos que todos têm livre direito de leitura e interpretação das Escrituras. Aí tem um pontinho aí, né? Tem a parte aí que não está escrita. Tem, não tem? Então, os irmãos que estiverem anotando aí, primeiro pontinho é Escrituras. Então, cremos que todos têm livre direito de leitura e interpretação das Escrituras. Mas como afirma o Dr. Antônio Gusso, essa liberdade não nos dá o direito de interpretá-la da maneira que quisermos ou que mais nos agrada. A responsabilidade é tão grande quanto a dos profetas do passado. Isso fica evidente na passagem de Jeremias 23:31, que diz assim: estou contra os profetas, diz o Senhor, que usam a própria língua e declaram um oráculo. Ele disse: muitas vezes corremos o perigo de que a tradição protestante venha a falar mais alto do que a própria Escritura. Devemos ser o suficientemente humildes a fim de colocarmos a nossa interpretação constantemente debaixo do julgamento da palavra de Deus. Para uma interpretação bíblica saudável, é necessário que o estudioso e intérprete tenha em sua mente algumas convicções acerca da Bíblia, considerando-a como. E agora nós vamos ver aqui alguns pontos que nós devemos levar em conta quando nós começamos a estudarmos a palavra de Deus. E o primeiro ponto, com certeza, é que quando eu começo a estudar a Bíblia, eu tenho que ter a convicção de que ela é a palavra de Deus. Então, aí nessa primeira coluninha, você pode pôr aí, a primeira convicção é palavra de Deus. Quando eu começo a estudar a Bíblia, eu tenho que ter essa noção, que ela é palavra de Deus. Eu vejo muitas pessoas falando assim, mas não foi Deus que escreveu, não. Foi homens, e homens são falhos. Alguém já ouviu isso? Já? Não foi Deus, não, foi homens, os homens pecadores que nem nós. Então, aquilo lá é tudo foi escrito e as pessoas pegaram e montaram um livro, né? Mas não é palavra de Deus, não. Muita gente fala isso. Mas só que quando nós começamos a estudarmos a palavra, nós temos que ter essa convicção, que não é palavra de homem, mas é palavra de Deus. Hebreus 4:12, alguém abre lá para mim? Porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma do espírito, juntas, medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Olha aí, o começo fala o quê? A palavra de Deus é viva e eficaz. Então, o primeiro ponto é, nós temos que crermos que a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus e que ela é viva e eficaz em nossas vidas. Segunda coluna, segundo ponto é que ela é inspirada por Deus. Ela é a palavra de Deus e ela é inspirada por Deus. 2 Pedro, quem abrir lá? E outra pessoa que quiser abrir em 2 Timóteo também, 3. Um abre em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. E outro irmão abre em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Quem abriu pode ler, tá? Inspirados pelo Espírito Santo. Então nós temos que crer que esses homens, como muitos falam, foi escrito por homens, foi. Mas só que eles eram inspirados por quem? Por eles mesmos, pelas pessoas da época? Pelo Espírito Santo de Deus. Então nós temos que crer que a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo. E que ela é fiel, que ela é justa e que nós temos que crermos nela. 2 Timóteo 3,16. 17. Para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda boa obra. Olha só, então, olha só o que diz, que toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil, isso aqui vai ser um dos últimos pontos lá, para o ensino e para a repreensão e para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja, na minha tradução diz, perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então nós só vamos sermos habilitados para a obra de Deus a partir do momento que nós entendermos que ela é inspirada por Deus e que ela é útil para o ensino, mas só que também para a repreensão.
E o terceiro ponto é que ela, além de ser a palavra de Deus, ser inspirada, ela é infalível. Terceira coluna, infalível, Efésios 6, versículo 17. E outro irmão pode abrir lá em Salmo 119, 140, versículo 140. 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Salmo 119, versículo 140. Então nós vemos que essa palavra, ela é, aqui no meu versículo diz, puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima. Ela é a palavra de Deus, ela é infalível, ela não erra. Nós podemos errar, mas a palavra de Deus não erra. Essa é infalível. E outro ponto é que ela é inerrante. Além dela ser infalível, que não falha, ela também é inerrante, ou seja, ela também não erra. Além de ela não falhar, ela não erra, ela é inerrante. Então, próxima coluna aí é inerrante, anote aí. Salmo 19, versículo 7. Diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Olha só, ela é inerrante, ela é perfeita e restaura a alma. A palavra de Deus, ela não erra. Ela é inerrante, ela é perfeita. E ela é imutável. Próxima coluna, imutável. Mateus 24, versículo 35. Mateus 5, versículo 17 e 18. Não pense que vim abolir a lei, ou o profeta. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céu e terra, de forma alguma desaparecerá da lei, o menor letra ou o menor traço. Olha aí. Olha só, então ela é imutável, ou seja, ela não muda. Ela não muda. Olha só o que Jesus diz. Olha só, vocês estão achando que eu vim aqui para revogar a lei? Ou para mudar a lei? O que ele fala? Não. Eu não vim para mudar a lei, porque ela é imutável. Ou seja, a lei que foi dada a Moisés lá no Decálogo, ela é viva até hoje. A lei que foi dada a Moisés antes de Cristo vir, ela é viva até hoje. Ela é imutável, ninguém pode anular ela, ninguém pode cancelá-la, ou ninguém pode mudar um ponto sequer nela. E é isso que nós vamos ver agora, que além dela ser imutável, ela ser a palavra de Deus, inspirada por Deus, infalível, inerrante, imutável, ela é útil para as nossas vidas. 2 Timóteo 3, exatamente, que a gente já tinha lido, né? Então essa palavra, ela é imutável, ela não muda. A lei do Senhor não muda. Ela é inerrante, ela não erra. Como eu falei, nós podemos errar, mas a palavra do Senhor não erra. Nós podemos falhar, mas a palavra dele é infalível. E ela foi escrita por homens, mas só que os homens foram inspirados por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Então nós temos que crermos nessa palavra. Mesmo que nós vemos que Davi, que escreveu uma grande parte dos livros salmistas, nós vemos que ele errou, né? Foi um pecador, assim como nós somos. Mas só por causa disso agora então eu não vou crer mais na palavra? Ou seja, eu vou ler os livros dos Salmos e não vou crer? Ah, não, foi escrito por Davi, um homem que pecou, um homem que adulterou, um homem que foi assassino.
Ou eu vou olhar para Paulo que escreveu a maior parte que compõe o Novo Testamento. Ah não, um homem que perseguiu a igreja, um homem que na morte de Estevão, ele estava ali, olhando aquela morte e não fez nada, um homem que fez isso e aquilo. Eu vou crer nessa palavra agora? Nós podemos olhar para a palavra de Deus e falar isso. Ô louco, mas só que a palavra de Deus mesmo mostra o erro desses homens, e como que eu vou crer nessa palavra? Mas só que nós cremos porque nós sabemos que ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E o bom da palavra de Deus também é isso, né? Que ela não mostra só os acertos do ser humano, mas ela mostra também os erros. Ela mostra também que nós somos falhos e pecadores. Que eles também, esses grandes heróis da fé, também erraram. Também pisaram na bola. Também pecaram. Mas só que nem por isso nós vamos deixar de crer que ela é inspirada de Deus, sabe? Inspirada por Deus. Porque mesmo que esses homens foram falhos, nós também somos falhos. Nós também somos falhos. Não é por causa disso que Deus não pode usar aqueles homens. Não é por causa que nós somos falhos também que Deus não pode nos usar. Que Deus não pode agir em nossas vidas. Se Deus fosse usar uma pessoa perfeita nessa terra, Ele não ia usar ninguém. Não ia usar ninguém. Não ia ter um pastor, não ia ter um teólogo, não ia ter um missionário, não ia ter ninguém. Não ia sobrar um sequer. Um justo ia ter. Não há um justo sequer nessa terra. E é por isso que nós cremos que mesmo sendo escrita por homens falhos, ela é perfeita, porque ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus, e Deus é perfeito. Vamos aí para a página 12, próxima página, diz assim: as maiores e melhores mensagens e aplicações bíblicas estão diretamente vinculadas a uma boa e adequada exegese. Escreve aí, exegese. Exegese com X, não com Z, tá, gente? Exegese com X. E hermenêutica. Então, as maiores e melhores mensagens e aplicações bíblicas estão diretamente vinculadas a uma boa e adequada exegese e hermenêutica. Como eu disse, que é a tradução e também a compreensão da palavra. Antes de continuarmos, vamos considerar o significado dessas duas palavras e como elas afetam a nossa vida. Então, primeiro, exegese e as suas implicações. Então vamos ver primeiramente o que é exegese, para nós entendermos o que é uma boa interpretação bíblica. Como que eu devo interpretar a minha Bíblia? Como eu devo ler, olhar, qual que é a minha cosmovisão sobre a minha Bíblia? Então, etimologicamente, este termo se originou a partir do grego exegesis, que significa interpretação, tradução ou levar para fora, expor os fatos. Nosso foco de concentração é a exegese bíblica. Então aí, bíblica. Trabalhar com as palavras das santas escrituras. Estudando as línguas originais, avaliando a semântica, a morfologia e a sintaxe. Então, isso aqui é muito importante, né? Nós vemos que toda língua, isso aqui eu estou estudando em português, né, em gramática, para concurso público, eu estou estudando justamente isso aqui, que é a semântica, a morfologia e a sintaxe, que é o que compõe qualquer língua no mundo, que é os aspectos morfológicos, semânticos e da sintaxe. Então nós temos que olharmos para isso e buscarmos no original grego, que foi escrito no Novo Testamento, e no hebraico, que é o Antigo. Então nós temos que olharmos para essas traduções e buscarmos realmente a verdadeira tradução daquela palavra. Porque hoje, infelizmente, as nossas Bíblias, muitas traduções estão fazendo um desfavor para a palavra de Deus. Tem muitas interpretações sendo infiéis ao original. Claro que, igual a Almeida, elas buscam assim, uma originalidade. Essa nova tradução da linguagem de hoje, apesar de ter muitas palavras que mudam muito o sentido, mas ainda elas mantêm ainda um padrãozinho ali próximo.
Porém, tem muitas interpretações que nós temos que tomarmos muito cuidado mesmo, porque eles mudam realmente, totalmente o significado da palavra. Isso nós temos que termos cuidado. Então, quando você for comprar uma Bíblia, busque uma Bíblia que vem com a exegese mais próxima do original, que vem com a tradução mais próxima do original. Uma Bíblia de estudo, estude ela antes de comprar. Veja quem que são os comentaristas dela, quem que foi que compôs aquela tradução. Tudo isso é muito importante para os nossos estudos, para nós crescermos também em conhecimento. Então, quando nós analisamos, então nós temos que analisar a semântica, a morfologia e a sintaxe, né, que é o que compõe toda e qualquer língua. Então, considerar as línguas originais é muito importante, mas nem todos têm facilidade de domínio das línguas antigas, de modo que o trabalho exegético também precisa ser feito com esmero na própria língua portuguesa. Por exemplo, vamos avaliar um texto polêmico das Escrituras acerca de quem é o fundador da igreja. Esse texto aqui gera muita polêmica e muitas contradições, que é muito conhecido, né? Que é a conversa de Jesus Cristo com Pedro, né? Diz assim, ó, versículo 13 ao 18, já está aí, não precisa abrir sua Bíblia, nós vamos olhar aqui mesmo. Diz assim: tendo chegado às regiões de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos: quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou alguns dos profetas. E Jesus lhes perguntou: mas vós, quem dizes que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus lhe disse: Simão Barjonas, tu és bem-aventurado, pois não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está no céu. E digo-te ainda que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, qual que é a interpretação desse texto aqui para alguns? Alguém sabe? Alguns acham que quando Jesus está dizendo: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele está dizendo assim: olha só, então é sobre Pedro que ele vai edificar essa igreja. Alguém já viu alguém interpretando dessa forma? Já, né? Muitos falam assim: nossa, então Pedro foi considerado, né, o primeiro papa da história. Porque todo mundo falava assim: não, Jesus ele vai edificar sobre Pedro a igreja. Deixa eu te falar uma coisa, você acha que Jesus ele precisa de algum homem para edificar a sua igreja? Não. Primeiro, que todo homem é falho, todo homem é pecador, como eu já disse, mas Jesus é perfeito, e ele é a própria pedra da igreja. Não é Pedro a pedra da igreja, mas é o próprio Cristo a pedra da igreja, que é perfeito. Cristo que é perfeito, que não há pecado, que não há manchas. Não poderia ser eu, nem você, nem Pedro, a pedra angular da igreja, a pedra principal da igreja. E muita gente interpreta que Jesus está dizendo que é Pedro a pedra principal da igreja, que sobre Pedro Jesus edificaria a igreja. E deixa eu te falar uma coisa, nem Pedro mesmo concorda com isso. Nem Pedro mesmo sabe que ele não tem essa moral toda, ele não tem essa bola toda para ser a pedra principal da igreja. Porém, lendo aí embaixo, a interpretação católica, pode pôr aí católica, afirma que nos versos 18, que nós lemos, que Jesus estabeleceu a autoridade máxima da igreja, constituindo Pedro como o próprio Papa, como o primeiro Papa. Contudo, a simples análise do português demonstra o que também existe no grego. Tu és Pedro, referindo-se à pedra que estava longe, e sobre esta pedra, refere-se ao que está perto, neste caso ele próprio, ou seja, Jesus Cristo, ou seja, sobre esta pedra, ou seja, tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou seja, rocha, e sobre esta pedra, refere-se a esta pedra, nesse caso próprio, o grego ainda ajuda porque as palavras Pedro, ou seja, que significa
pedrinha e pedra, rocha, confirma que na verdade a igreja estava sendo fundamentada nele, que é Cristo, a rocha. Então a pedra de esquina, conforme a carta do próprio apóstolo Pedro, ver 1 Pedro 2, do 4 a 8. Então nós vamos ver que próprio Pedro, ele mesmo sabe que essa pedra não é ele. Muita gente acha que é, mas ele mesmo sabe quem que é a verdadeira pedra. 1 Pedro, perdão, capítulo 2, versos do 4 ao 8, diz assim, ó. Diz assim: chegando-se a ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócios santos, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Portanto, para vocês os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Olha só o versículo 4. Pedro diz assim, ó: chegando-se a ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Quem que é essa pedra que ele está falando? Jesus Cristo, ou seja, chegando-se a ele a pedra que vive. Então aqui Pedro mostra que ele não é a pedra principal, como muitos acham, que ele não estava com essa bola toda, que ele não era o precioso, a pedra preciosa, a pedra angular da igreja, a pedra principal. Então muita gente interpreta dessa forma: nossa, Pedro estava com muita moral com Jesus, olha só, ele falou que vai edificar a igreja sobre Pedro. Ele estava com a bola toda, né? Ele era o cara. Mas só que nós vemos que não é bem assim. E essa é a grande importância que nós estamos falando aqui, da interpretação bíblica, para nós não interpretarmos de forma errada. Então, nós devemos buscar realmente o verdadeiro sentido da palavra. O trabalho exegético, que é realmente isso, a tradução, levar, expor os fatos, ela demanda altos investimentos e precisa ser levado muito a sério. Graças a Deus, hoje existem dezenas de ferramentas, dicionários, léxicos, bíblias eletrônicas, manuais que permitem aos que se dedicam, mesmo não sendo peritos nos textos originais, fazerem um bom estudo com base na exegese. Ou seja, meus irmãos, hoje em dia, não há desculpa para nós falarmos assim: eu não entendo da Bíblia porque eu não tenho material, porque eu não tenho condições. Para com isso. Hoje nós temos muitas condições. Lá no começo da história, na grande revolução protestante, nós vemos que realmente eles não tinham a tradução em sua língua, né? A Bíblia era somente em latim. Então eles faziam o que queriam. E há uma grande transformação. Quando Agostinho de Hipona começa a fazer o quê? Buscar a exegese, a verdadeira tradução. Aí ele pega e começa a ver que aquilo que a Igreja Católica pregava era realmente verdadeiro. E quando que começa a grande revolução protestante? Quando um homem, ele se dispõe a estudar a exegese e a hermenêutica da palavra, que não era traduzida na língua deles. E realmente, quando nós não temos entendimento, como eu falei, nós aceitamos aquilo que nos é dado. Aquilo que qualquer pessoa falar, se nós não tivermos entendimento, nós vamos aceitar. Mas a partir do momento que nossos olhos se abrem, quando nós realmente começamos a ler a palavra de Deus, a entender a palavra de Deus, a interpretar a palavra de Deus, nós já não comemos qualquer coisa que nos dão, não. Nós já não engolimos qualquer coisa, não. Nós já começamos a olhar com outros olhos. Então,
ali começa a grande revolução protestante. E este homem ele começa a traduzir e começa a dar ao povo realmente aquilo que estava escrito. E aí começa a grande revolução protestante, começa as 95 teses expostas no Síndrome de Dort. E então nós vemos que há uma grande revolução que ecoa até os dias de hoje. Isso, nós só podemos estarmos aqui lendo sobre isso porque houve homens que se dispuseram a realmente ser fiel à tradução, à hermenêutica, à exegese. E muitas vezes nós não levamos isso em consideração e deixamos isso para lá. Nós até temos um encargo, uma obrigação de vir aos cultos ao domingo, e nós queremos que o pastor nos dê tudo mastigado, né? O que a pessoa que vai pregar nos dê tudo mastigado. Não precisa estudar não, eu vou lá dia de domingo, o que o pastor falar, tá bom, é regra em minha vida. Eu não vou estudar, eu não vou usar a minha psique, eu não vou usar a minha mente. Não, o que eles falar, tá falado. Isso é certo ou errado? É errado. Nós temos que estudarmos a palavra de Deus. Nós não podemos depender de homem nenhum. Tá? Vocês não podem depender daquilo que eu estou falando, daquilo que o pastor está falando. Nós temos que buscar na palavra de Deus. E se realmente aquilo que ele está falando, você está vendo que está na palavra, então aceite. Aí é palavra de Deus. Aí não é palavra do homem, é palavra de Deus. John Piper, né, um grande pregador americano que eu gosto muito, ele fala isso. Olha só, meus irmãos. Antes de eu começar a pregar, eu quero dizer, se aquilo que eu falar não estiver na palavra, vocês não têm que aceitar. Ele fala assim, vocês não têm que crer. Mas se aquilo que eu estou falando estiver na palavra, aí o problema de vocês já é com Deus, não é comigo. Então essa é a importância de nós sermos fiéis à palavra de Deus. E para encerrar, 2, nós vemos então a exegese e suas implicações. A hermenêutica, agora nós vamos ver a hermenêutica e as suas implicações. A hermenêutica, ela trata da interpretação do texto bíblico, tendo uma tarefa exegética, nesse primeiro ponto é exegética, como parte integrante de seu conjunto de ações que visam como fim último a correta interpretação. Interpretação, então, aí é exegética no primeiro traço, depois integrante e interpretação. Então, como eu disse, a exegese ela tem um cunho mais de tradução, ela de ser fiel ao que foi escrito, né? Ou seja, vai mais para a escrita, mais para a tradução. E a hermenêutica vem mais do lado de interpretação, ou seja, ali tem a fiel exegese, está escrita de forma correta, mas e agora como que eu vou interpretar? Aí vem ao lado hermenêutico, que é a interpretação. Então, interpretação e as aplicações dos ensinos bíblicos para hoje. A hermenêutica também trabalha dessa forma. Como que eu aplico aquilo que foi escrito há 2, 3 mil anos atrás para os dias de hoje? Então, vamos lá. Depois a gente vai aqui pegar, vamos ver se nós realmente estamos entendendo o que é exegese e o que é hermenêutica. Então, a hermenêutica ela traz mais aplicações para os nossos dias. A hermenêutica ela vai nesse lado de interpretar e trazer para os nossos dias. A interpretação ela é necessária porque nem sempre fica claro o que o escritor bíblico queria dizer com o que escreveu. De modo que, para interpretarmos adequadamente, devemos conhecer acerca da mensagem e dos textos em análise, de forma rigorosa. Ou seja, aí nesse último traço pode pôr rigoroso. Então, nós temos que interpretarmos adequadamente, devemos conhecer a mensagem dos textos de forma rigorosa. Ou seja, não basta apenas eu ter uma boa exegese, mas só que eu não tenho uma boa hermenêutica, interpretação. Adianta você ter um texto lindo lá, bem escrito, e você não saber interpretar? Não adianta nada, né? Então você tem que saber unir a exegese e a hermenêutica. E aqui no capítulo 13, vai mostrar um pouquinho como nós podemos olharmos para a palavra e interpretá-la. Primeiro, olhando para o passado, que está escrito aí. Vocês estão vendo que está dividido em passado e presente, né? Então, algumas perguntas que nós podemos fazer. Quando você lê um texto, faça essas perguntas. Eu comecei a fazer isso, é muito bom. Isso você vai
acrescentar muito na sua vida devocional, na sua vida bíblica, no seu aprendizado. A primeira coisa que você se pergunta ao ler um texto da Bíblia: em que época foi escrito isso? Isso eu já falei aqui, né, algumas vezes que eu preguei. Para nós se atentarmos a isso. Qual que foi a época que foi escrito esse texto? Qual é o contexto, considerando aspectos diversificados para a época, tais como qual era a cultura, qual era a geografia, a localização, qual era a política, qual era a economia, qual que era a língua da época. Porque tudo isso tem que ser levado em conta. Como nós vemos hoje, tem várias coisas escritas na Bíblia que era daquela cultura, daquela região que o povo quer aplicar ainda nos dias de hoje. Como nós vemos, mulheres usando véu ainda, não é verdade? Tem ou não tem? Usando aquelas, não que tem que se vestir de qualquer jeito, mas usando ainda os trajes daquela época, usando boina, usando isso e aquilo. Por quê? Porque muitas vezes nós não entendemos qual era a cultura que foi escrita aquilo lá. E nós queremos aplicar na nossa cultura, que é brasileira, que não tem nada a ver com a cultura daquela época. Então nós temos que nos atentarmos para isso. Qual que era a geografia, qual que era a localização daquilo, por que aconteceu aquilo? Qual que era o contexto? Qual que era o contexto? Olha só. Uma palavra sem contexto é pretexto para heresia. Quando eu pego um versículo só e não vejo o contexto, é muito fácil eu fazer uma heresia daquilo. Ou seja, distorcer o texto. Então busque isso. E para quem foi escrito e significado para os primeiros leitores? Isso aqui é muito importante. Ou seja, para quem foi escrito? Eu costumo falar isso muito quando eu prego sobre Timóteo, que a gente tem que olhar, Paulo ele está escrevendo para Timóteo. Então vamos olhar por que Paulo escreveu a carta a Timóteo. Porque ali era um jovem pastor, um jovem que estava começando a sua caminhada pastoral, a sua caminhada ali na fé. E Paulo está instruindo ele, por quê? Porque acerca das dificuldades do ministério. Então, quando você olha para isso, você fala, não, olha só, estou entendendo então aqui. Paulo está escrevendo, por quê? Porque Timóteo era um jovem, porque Timóteo ele estava começando a sua caminhada, Paulo ele era mais experimentado, mais vivido, então ele tinha coisas para ensinar. E o último ponto, quarto ponto, o significado das palavras, ou seja, a gramática, qual que é a semântica, a morfologia, a sintaxe, como eu disse. Então nós temos que buscarmos o sentido morfológico, semântico e sintático. Nós temos que buscarmos isso também. Então isso é nós olhando para o passado. Então nós temos que, primeiramente, vamos olhar para aquilo que estava acontecendo naquela época, qual que era o contexto, qual que era a cultura, qual que era a geografia, qual que era a política, qual era a economia, qual que era a língua, qual foi a época, para quem, qual é o significado das palavras. Então, isso nós temos que nos atentar. E ao olharmos para o passado, nós vamos aplicarmos para o presente. Olhando sempre aquilo lá, o exemplo, como eu falei, acerca de véus, acerca de rituais, acerca de que eles tinham naquela época. Será que nós devemos aplicarmos para o presente? Ou era uma coisa cultural que não tem nada a ver com a nossa cultura? Então, olhando para o presente, nós devemos examinar a nossa própria situação, procurar correspondência com a situação enfocada pela mensagem bíblica, checar elementos da cultura atual, que eu acabei de falar, olharmos para a nossa cultura e olhar para a cultura da época, tentar olhar para o texto aplicando-o para hoje sem preconceitos. Isso não é fácil, porque muitas vezes também, existe o preconceito. Então nós temos que olharmos para isso, olhar para aquela época, ver que a situação deles era totalmente diferente da nossa. E contextualizar com a atualidade. Isso também é muito difícil, às vezes, nós contextualizar algo que foi escrito 2000 anos atrás com os dias de hoje. E os princípios de interpretação precisam ser seguidos em qualquer passagem das Escrituras. Olha só, esses princípios que nós lemos hoje, esses princípios de interpretação, eles devem e precisam ser seguidos em qualquer passagem das Escrituras. Ou seja, qualquer livro da Bíblia que eu ler, eu devo olhar para tudo isso que nós lemos hoje, buscando a exegese, como que foi escrito, qual que é a verdadeira tradução disso.
e buscando a hermenêutica, que é a interpretação. E buscando isso, o passado, a época e olhando para o nosso presente. Então que nós venhamos olharmos para esse estudo e aplicarmos para a nossa vida, aplicarmos para o nosso presente. E é isso, gente. É isso aqui já finalizou. E aí tem umas perguntinhas que você vai poder responder sobre esse estudo que nós tivemos. Se você quiser responder aqui ou na sua casa, você vai ficar à vontade. Se você quiser juntar com o irmão, falar assim, olha só, vamos responder juntos aqui. Inclusive, se você quiser juntar com o irmão para responder essas... É pior que tem que manter um distanciamento aí. Mas responda com ele aquilo que foi estudado hoje. Essas perguntinhas eu vou deixar para vocês responderem. Amém? Amém. Então, só para nós encerrarmos aqui, eu quero agora em palavras, depois vocês vão pôr aqui. Eu quero perguntar o que é exegese. Ixi, quem que vai? Se ninguém falar, eu vou falar assim, fala tu. O que é exegese? Eliezer, sem olhar para o texto, hein? Tá olhando aí. Vande, o que é exegese? Aí. Débora, o que é exegese, Débora? Sem olhar, hein? Aí. É isso aí. Isso. Isso. Isso aí. E hermenêutica? O que é hermenêutica? A interpretação. É como e a aplicação, né? Então, é basicamente isso, gente. Aí eu vou... se vocês quiserem responder aí, ou quiserem responder em casa, vamos estarmos encerrando o nosso estudo de hoje. Então, realmente isso. A exegese vem mais do lado, né, de tradução, de como foi escrito, e a hermenêutica vem mais para o lado da interpretação. E semana que vem nós vamos estarmos dando continuidade nesse estudo de interpretação bíblica. Eu vou pedir para o irmão Wander estar orando para encerrar esse estudo nosso e estamos dispensados. E que nem eu falei, quem quiser responder aqui em casa, fique à vontade, tá bom?